Meu irmão e minha irmã, mais uma vez nos reunimos de forma virtual para partilharmos um pouco a palavra de Deus, para estarmos com Jesus por meio de sua palavra e assim fazermos esta experiência com Ele. E o evangelista que nos acompanha nesta experiência é o evangelista São Marcos. E neste dia nós temos como proposta a leitura de Marcos capítulo 1, versículos de 21 a 28. Vamos agora, irmãos, minha irmã, ler o texto do Evangelho, esta parte que vamos refletir posteriormente, ter assim contato com a palavra de Deus, com este Evangelho. E o texto diz o seguinte: entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, foram à sinagoga, e ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro, que gritava, dizendo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro sacudiu-o violentamente e, soltando um grande grito, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: que é isto? Um novo ensinamento com autoridade. Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Então, este texto que acabamos de ler, ele retrata o início do ministério de Jesus na Galileia. Retrata um dia típico da missão de Jesus. Jesus que, tendo chamado os seus discípulos, os seus primeiros 4 discípulos, e estes o seguiram, agora inicia verdadeiramente a sua missão, acompanhado por estes. E o primeiro lugar em que é apresentado este percurso missionário que Jesus faz é a cidade de Cafarnaum, uma pequena cidade da região da Judeia, que ficava à beira de um lago, lugar este que Pedro provavelmente tinha uma casa e hospedou Jesus nela, como nós podemos ver no versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E o lugar mais próprio que está ambientada esta cena é a sinagoga, que é o lugar da reunião dos judeus. Então, Jesus se encontra no lugar onde ele, tendo se originado ali na cultura judaica, se reunia com os seus para ouvir as Escrituras, para render louvores ao Senhor. E no dia do sábado, sabemos que na tradição judaica, o sábado é o dia da cessação, ou o dia do descanso, como muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir. Então Jesus se encontra com os seus para ali render culto a Deus. Mas neste ambiente acontece algo que é extraordinário. Na sinagoga acontece algo que é uma progressiva, mais tarde nós vamos ver, no desenrolar desta conversa, nós vamos ver que é um processo contínuo de revelação que Jesus faz, mostrando-se como o Messias, o enviado de Deus. Quem já viu os vídeos anteriores vai perceber que Jesus inicia a sua missão sendo batizado por João. Então, João é aquele que dá testemunho que o tempo se cumpriu e agora Deus enviou seu Filho para redimir, para salvar a humanidade.
Jesus agora inicia a sua missão com os galileus na região de Cafarnaum. Nós vemos nesta cena algumas pessoas que compõem toda a narrativa, o desenrolar desta situação em que Jesus faz parte. Então, o primeiro personagem é este que eu acabei de dizer, que é Jesus. É aquele personagem principal desta perícope, deste texto, mas de todo o Evangelho. É o enviado de Deus, o Messias, aquele que Deus mesmo que se fez homem para anunciar e tornar presente no mundo a salvação da humanidade. Depois nós temos alguns discípulos que acompanharam a Jesus. Depois nós temos também aquelas pessoas que compunham a assembleia da sinagoga. E por último nós temos uma figura importante neste evangelho, que é aquele homem que estava possuído por um espírito impuro. De modo que, nesta narrativa, nesta cena, podemos assim dizer, nós temos dois núcleos. O primeiro núcleo é o ensino de Jesus e depois a cura do endemoniado ou o exorcismo que Jesus faz. Por quê? Porque estas duas chaves de leitura nos ajudam a entender o sentido do texto. Primeiro, Jesus ensina no meio dos seus. Ele toma a palavra na sinagoga e vai ensinar. Nós sabemos que é tarefa do Messias, como apontado pelo Deutero Isaías, ensinar, falar das coisas de Deus, das coisas do céu, como também modo de inaugurar, de tornar presente o reino de Deus. Depois, neste ensino, acontece algo que é diferente para aquele povo. Aquele que estavam habituados nas sinagogas a escutar o ensinamento, a leitura das Sagradas Escrituras a partir dos escribas que reliam este fato e contavam, tendo em vista toda a tradição judaica, a lei, os profetas e todos aqueles personagens importantes que reliam esta lei e interpretavam para o povo. Agora Jesus que faz esse papel. Jesus pega a palavra de Deus e a interpreta, a coloca em discurso para o povo que estava ali para ouvi-lo. Mas no Evangelho de Marcos há uma característica importante, que é: Marcos não relata muitos discursos de Jesus. Parece que Marcos ele só coloca aquilo que é essencial para entender o que Jesus estava falando. E Jesus, ensinando, causa admiração. Primeiro, a perícope diz: estavam espantados com o seu ensinamento. Então, aquilo que Jesus falava causava àqueles que ouviam espanto, admiração. Por quê? Por que será que um homem simples como Jesus causava admiração com suas palavras? Porque ele trazia um ensinamento novo, não baseado na autoridade daqueles que o precederam na religião judaica. Não, ele os coloca diante de uma novidade que é a sua palavra, mas também a sua pessoa. Depois nós vamos adentrar na questão do exorcismo. Jesus expulsa um espírito mau de um homem. É preciso ressaltar uma questão na leitura bíblica. O evangelista aqui não quer falar, em primeiro lugar, sobre demônios, sobre possessões. Não é isso. Isso é secundário, está no texto, mas como fundo para que compreendamos uma outra mensagem. E Jesus expulsa o demônio, expulsa o espírito impuro, melhor dizendo. Impuro por quê? Porque ele não estava de acordo com as prescrições morais, legais, digamos, de fé do judaísmo. Então, o espírito era contrário à lei. E sendo contrário à lei, ele é o mal.
porque a lei é de Deus. Nós vemos aqui, a partir do versículo 23, este relato do exorcismo. Então, Jesus que expulsa o espírito impuro. Nós vemos que João Batista, aqui no primeiro capítulo, logo no início do Evangelho, disse: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Nós vemos evocada aqui a figura do Messias, que é o mais forte. O mais forte por quê? Porque ele é capaz de vencer o mal. Jesus, em sua missão de edificar, de construir o reino de Deus, ele traz luz onde há trevas, usando um pouco a linguagem do Evangelho de João, que não é tão apresentada no Evangelho de Marcos, mas para dizer que Jesus, em sua missão messiânica, é aquele que traz sempre o bem onde há o mal. E trazendo o bem, ele é capaz de expulsar o demônio, o espírito impuro. E nós vemos que o demônio, diante de Jesus, ele diz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Aqui parece, numa leitura assim mais geral, que o demônio possui uma ciência especial que conhece a identidade de Jesus. Mas quando o demônio começa a falar da identidade de Jesus e quem ele é, que ele é o Santo de Deus, Jesus severamente repreende-o. Por quê? Porque Jesus não permite que até o mal, que o espírito impuro apresente àqueles que estavam na sinagoga, até mesmo aos discípulos, que ainda não sabiam quem era verdadeiramente a Jesus Cristo. Porque para conhecer a Jesus Cristo é essencial uma coisa que é apresentada no relato anterior, no relato do chamado dos discípulos. Não basta conhecer intelectualmente ou ter uma ciência que permita saber quem ele é. Não. Para conhecer a Jesus é importante que o siga, que nós o sigamos. Por isso que Jesus de alguma forma repreende, e repreendendo, Jesus conjura para que este espírito impuro deixe aquele homem. Ou seja, o homem que estava diante do mal, a partir da palavra de Jesus, do seu ensinamento, de sua ordem, ele é purificado, é curado e passa da impureza à pureza, do mal ao bem. Agora vamos perceber que o relato do exorcismo, da expulsão do espírito impuro, ajuda a dar mais autoridade a Jesus. Se o ensinamento já era visto como um ensinamento novo, com autoridade, que causava admiração, o exorcismo confirma esta percepção daqueles que estavam presentes, dos judeus. Mas agora nós percebemos quem é o Messias. É aquele que ensina com um ensinamento novo e é aquele que tem poder sobre o maligno, que expulsa o demônio. E por duas vezes aqui nós vemos ressaltado no Evangelho a questão da admiração. Por que aqueles que o ouviam sentiam admiração? De certo não era por causa de sua palavra, pela retórica que ele usava, pelo belo discurso que Jesus tinha feito naquele momento. Acredito que não. A fala de Jesus faz com que aquele povo fique curioso, instigado. Jesus é um mistério a ser decifrado por eles. Quem é este homem? Que é isto? Um novo ensinamento com autoridade? De modo que esta pergunta sobre quem é Jesus, feita propositadamente aqui pelo evangelista, é desenvolvida no Evangelho, de modo que é colocada na boca de Pedro a resposta final
para o conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Messias que havia de vir, como nos diz o capítulo 8 do Evangelho, no versículo 9. Pedro responde: Tu és o Cristo. Mas, mais uma vez, como nós vemos aqui esta proibição que Jesus dá ao Espírito, todo aquele que aos poucos vai compreendendo a missão e a identidade de Jesus é severamente proibido de assim anunciá-lo. Por quê? Porque, como eu disse, só conhece aquele que veio ao mundo quem faz uma verdadeira experiência com Ele, um encontro com Ele, que deseja segui-lo, ouvindo a sua palavra, o seu ensinamento, sabendo que Ele é capaz de dar uma vida nova, libertando do mal, e assim fazer o caminho de Jesus. Jesus está na sinagoga em dia de sábado. Sábado, um dia de grande importância para os judeus. Jesus, curando no dia de sábado, ele transgride a lei judaica. E transgredindo a lei, curando, Jesus se coloca na autoridade de Deus. Por quê? Shabat é cessação, o dia em que o Senhor não dá mais nenhum tipo de lei para o universo, para a sua criação. Mas agora, com Jesus, Deus continua a dar leis, uma lei nova, uma lei diferente. Lei esta que é para o bem, para a salvação da humanidade. Como vimos, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o enviado de Deus, atestado na manifestação do Pai pelo Espírito no batismo. É o enviado para salvar a humanidade, para levá-la ao caminho do bem. Como no relato do chamado dos discípulos, nós mais uma vez somos chamados pela palavra de Deus para abandonar as nossas seguranças, aquilo que somos, que temos, que nos prende ao passado, para seguir a Jesus. Como este homem que estava possuído por um espírito impuro, foi possibilitada uma libertação a ele, que cada um de nós possa fazer esta experiência com o Mestre que nos ensina e que nos indica um caminho para o bem. Que a graça do Senhor seja a nossa força para vivermos sempre diante da presença de Deus, que nos chama ao bem, a partilhar de sua vida e que elimina no caminho que fazemos o mal, tudo aquilo que nos aprisiona em nós mesmos, para sermos como Ele, enviados para dar a vida ao mundo. Lembrando que esta perícope, ela vai ganhar todo o sentido somente na cruz, no momento em que é visibilizada ao mundo a salvação que veio ao nosso encontro. Jesus, em seu ministério, nos ensina a termos uma vida nova, voltada para Deus. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, faremos.